A falar um pouquinho mais sobre esses direitos trabalhistas é o Franco Almada, que é advogado especialista em direito do trabalho. Franco, primeira pergunta que eu faço para você é em relação a esses 5 direitos que são mais desrespeitados. O primeiro deles é o pagamento de verbas rescisórias. O que o trabalhador deve ficar atento e como procurar os seus direitos se tiver com esse problema? Bom dia. Muito bom dia a todos que estão no estúdio, todos que nos assistem. Primeiro ponto sobre esse direito é o prazo para o pagamento. Esse ponto é muito desobedecido pelas empresas. A empresa tem o prazo de 10 dias corridos para fazer esse pagamento. Então o trabalhador deve ficar atento. Do dia da demissão, tem 10 dias para a empresa pagar. O que é muito comum também, a empresa pagar de forma errada e a empresa não pagar nos casos em que não tem um vínculo reconhecido, ou seja, a informalidade. Em relação ao não pagamento de horas extras, o trabalhador durante alguns meses acumulou umas horas, mas na hora de ser demitido, a empresa não quer pagar essas horas extras. Como fazer? O cuidado com isso é o trabalhador ter um controle junto com a empresa de eventual banco de horas que tenha na empresa. Então, se a empresa ela não paga hora extra, mas ela compensa o horário, o trabalhador tem que ter esse controle. E o segundo ponto de atenção é o trabalhador realmente registrar o horário real do trabalho. Lembrando que o registro, a jornada de trabalho, ela só é obrigatória a partir de 20 empregados para a empresa. Mas o trabalhador ele tem que ter o registro, ele tem que ter acesso a esse registro também. Em relação ao recolhimento do FGTS, que é o terceiro ponto que mais causa problemas na justiça. Muitas empresas às vezes esquecem de fazer o recolhimento, quando a pessoa vai demitida, vai precisar do FGTS e não está lá à disposição. Como é que funciona? Como o FGTS não é um valor, não é uma verba que o reclamante, né, o empregado tem acesso, ele fica lá depositado numa conta, muitas vezes a empresa não tem isso como uma prioridade. O que é que ela pensa? Olha, quando ele for demitido, eu regularizo lá o FGTS e deposito tudo. Agora o trabalhador tem estado mais atento a isso. Então o trabalhador ele tem que conferir, ele confere isso de uma maneira simples por um aplicativo, se regularmente, mensalmente, está sendo depositado 8% do salário dele lá de FGTS. Se isso não estiver sendo feito, é possível a rescisão indireta do contrato. Em relação ao quarto ponto, que é o não pagamento de insalubridade e periculosidade, ia falar peculiaridade, periculosidade. Como que funciona esses pagamentos adicionais por conta de eventuais riscos? Esses pagamentos eles são vinculados ao salário do trabalhador, no caso da periculosidade, e a insalubridade ela vai variar de 10% a 40% do salário mínimo. Então vai depender do grau de exposição do trabalhador ao adicional de insalubridade, ao agente de insalubridade. O trabalhador tem que ficar atento a isso, conferir no contra-cheque dele se está sendo pago e conferir, no caso da insalubridade, se o percentual está sendo pago corretamente. E o quinto ponto para fechar esses 5 é o básico, o atraso salariais, atraso mensal no pagamento do salário. Como que o trabalhador pode se resguardar? Mais uma vez, o salário, além da preocupação de ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado, há uma preocupação atual quando esse salário está sendo pago por fora. Ou seja, consta lá no contra-cheque, no holerite, na carteira, que o trabalhador recebe, por exemplo, um salário mínimo, mas ele recebe outro valor a mais por fora. Então isso também vai dar irregularidade no pagamento do salário. A gente também recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores, vou te passar uma delas aqui, ó. É do Francisco dos Anjos. Ele diz o seguinte: quando eu peço as contas, está pedindo demissão, no jargão popular, quando eu peço as contas, qual o direito que eu tenho e quais são os benefícios? Francisco, se você está pedindo suas contas, eu vou falar o que você não tem. Você não vai ter direito ao seguro-desemprego, você não vai ter direito ao saque de FGTS. O que você vai receber? Suas férias, seu 13º proporcional, mas não vai ter acesso a isso. O que você tem que imaginar e pensar você está pedindo as contas por conta de alguma irregularidade da empresa ou porque realmente você quer sair de lá? Essa é a reflexão. A outra pergunta, a segunda e última pergunta que a gente recebeu aqui dos nossos telespectadores é do Jailson Melo. Ele falou o seguinte: estou com 2 anos na empresa, só que só tirei férias 2 vezes, férias coletivas. A pergunta é, tenho direito ainda a férias? Jailson, nesse caso, o que você tem que observar é se essas férias coletivas que você tirou já contemplam os 30 dias de férias anuais que você tem direito. Geralmente as férias coletivas são num prazo menor, são de 15 dias, de 10 dias. Se não tiver os 30 dias, você ainda tem direito à complementação dessas férias. Em relação aos processos que a gente estava conversando agora há pouquinho, Franco, a pejotização do trabalho e os direitos trabalhistas. Me defina o que você considera que é o mais importante do diferencial de um para o outro.
O mais importante é a autonomia real do trabalhador. Se o trabalhador está numa relação de trabalho onde ele tem uma autonomia, ele não tem uma subordinação, ou seja, ele pode decidir o dia que ele vai trabalhar, a maneira que ele trabalha, como ele desenvolve esse trabalho, possivelmente ele não está numa relação de emprego e não precisa da CLT. Agora, se o trabalhador está numa relação que ele não tem autonomia, ele tem uma jornada específica, ele tem um dia de trabalho específico, ele está numa relação de seletista. Perfeito. A gente agradece muito ao Franco Almada, que tirou todas as nossas dúvidas, alertou nossos trabalhadores que estão no dia de casa, em casa hoje, descansando. Amanhã vai estar esperto, vai estar ligado para um eventual problema que esteja tendo no momento do seu trabalho. Volto com você, Alisson. Feriado, dia útil, Bom Dia Ceará está sempre cumprindo a missão, né, João? Compartilhando essa informação, principalmente sobre direitos trabalhistas para o nosso telespectador. Muito obrigado pelas informações.